Assumo hoje funções como 7º Presidente da SPA. Faço com orgulho, satisfação e, sobretudo, com um forte sentido de responsabilidade, definindo a unidade dos autores como uma inadiável prioridade estratégica, estruturei e encabecei a lista que obteve nas urnas em 6 de dezembro passado, a maior votação de sempre numa lista única registada na história da SPA. Caros amigos, partimos hoje para uma nova viagem, para um novo ciclo, que, sem alijar o melhor que foi feito em 7 anos de trabalho empenhado e combativo, será caracterizado pelo esforço de adequação da SPA à realidade económica, social e política com a qual teremos de lidar a cada passo. A SPA é e continuará a ser uma cooperativa, orgulhosa de tudo o que isso representa numa sociedade em que a economia social terá de ser crescentemente valorizada em alternativa à selvageria destrutiva e degradante dos mercados desregulados que tudo querem minar, a começar pela soberania das nações e dos povos. Hoje somos mais respeitados pela opinião pública, pelas forças policiais, que no terreno combatem a pirataria, pela magistratura a quem cabe a missão de punir os prevaricadores, porque é bom não esquecer, constitui crime tipificado na lei, usurpar direitos e reproduzir ilegalmente a obra dos autores, seja em que domínio for, ficando naturalmente excluído o domínio público, pois esse só existe quando já deixámos de cá andar há pelo menos 70 anos, e que venha longe esse dia. Hoje somos mais respeitados, porque apoiamos o trabalho criador dos nossos cooperadores, porque apoiamos num quadro de ação mutualista os mais carenciados de todos nós, e infelizmente esse número não cessa de aumentar dia a dia, e porque fazemos ouvir a nossa palavra e prevalecer a nossa razão, onde elas não podem deixar de ser levadas em conta. Aos que menos têm, e que por vezes duvidam da sustentabilidade da opção que fizeram de ser apenas autores, nós dizemos que podem e devem contar sempre e cada vez mais connosco, porque nós somos a linha avançada da solidariedade que lhes é devida. Aos que se encontram em fase final de carreira, como autores e se sentem esquecidos e injustamente marginalizados, nós dizemos que podem e devem contar connosco, porque não deixaremos cair os seus nomes e as suas obras no buraco negro do esquecimento. Aos mais jovens, que ainda não sabem o que é e o que vale a SPA, ou que sabem e foram induzidos a duvidar da sua competência e eficácia, nós dizemos que podem e devem passar a contar connosco, pois será deles o amanhã desta casa, já que sem eles não haverá futuro para a SPA, nem futuro para a cultura em Portugal. É para eles que hoje queremos abrir caminho, nunca perdendo de vista a importância que irão ter ou já têm na vida cultural deste país. Aos decisores políticos e aos poderes públicos em geral, não particularizando quaisquer cargos ou funções, dizemos apenas que devem prestar mais atenção aos autores e à instituição que os representa, não os presenteando com promessas que sabem de antemão que não irão cumprir. É bom que percebam que em Portugal a economia da cultura contribui para o produto interno bruto do país com quase o triplo do valor da indústria do futebol e que a cultura cria emprego, gera riqueza, fortalece a coesão nacional e prestigia o país internacionalmente. Negar esta evidência é negar a própria realidade, que seria muito menos suportável sem o contributo criador de quem acrescenta beleza e luz às nossas vidas. A cultura é muito mais do que um fugaz adorno, circunstância ou um capricho de elites. É uma realidade pujante e perene, que será lembrada muito depois de aqueles que sistematicamente nos esquecem ou subestimam terem sido há muito esquecidos. Ao público em geral, que é levado a pensar malevolamente que tem a gratuitidade das obras dos autores como horizonte, embora todos os dias tenha de pagar ao canalizador, ao dentista, ao mecânico de automóveis, ao caixa de supermercado, ao eletricista, ao farmacêutico ou ao médico, dizemos apenas que parem um instante para pensar no que seria o seu cotidiano sem música para ouvir, sem livros para ler, sem filmes ou sem quadros para olhar, sem sonhos para fruir e partilhar. Talvez depois desse instante concluam nesta sociedade tão consumista e mercantilizada que a obra dos autores tem um preço e que o direito de autor mais não é, afinal, que o justo e legítimo salário de quem cria. Nós não somos nem pretendemos ser especialistas em ratings, spreads, ou PSIs 20, 30 ou 50, mas dominamos a bolsa de valores da criatividade que gera riqueza material e imaterial e prestigia o país, sem pôr em causa a sua soberania e independência. Bem pelo contrário, após o fracasso da política do botão, é tempo de os decisores políticos perceberem que não existe progresso material sustentável se não for acompanhado pelo progresso moral e espiritual. As indústrias culturais já ajudaram a salvar da bancarrota cidades como Liverpool ou Bilbao e a dar um novo alento a débeis economias nacionais. Que haja então quem tenha a coragem de retirar a cultura do seu obscuro limbo de parente pobre dos orçamentos de Estado.
Ela merece muito mais atenção, respeito e investimento. Se tal não acontecer, os autores enfrentarão constantes provações e privações. A SPA irá bater-se, para além da sua competência, na gestão coletiva do direito de autor, como agente transformador desta realidade que exige um outro olhar, uma outra atitude, uma outra mentalidade e, sobretudo, a coragem de se apostar no que é perene e dá garantias de futuro. Temos um projeto, um programa, uma estratégia e uma ideia de futuro a que seremos escrupulosamente fiéis nos próximos 4 anos. Nem a severa situação de austeridade com que nos defrontamos nos impedirá de cumprir esses objetivos. Contudo, por todas as razões mencionadas, que são múltiplas, complexas e preocupantes, olhamos com justificada apreensão os tempos que hão de vir, pois sabemos que as dificuldades com que nos debatemos têm na sua gênese um problema estrutural e ancestral que não se resolve somente com promessas e boas intenções, venham elas de onde vierem. Portugal também precisa da cultura e dos seus agentes para sobreviver, para se prestigiar internacionalmente e para fortalecer a sua coesão nacional. Se esta evidência for ignorada ou negada, será ainda mais dolorosa a fatura que terá de pagar Portugal e os portugueses num futuro que já é dramaticamente presente. É por tudo isto que aqui estamos, hoje e sempre, unidos e conscientes da magnitude das nossas tarefas e responsabilidades. Porque sem autores não há cultura, por ser a expressão e a alma de quem, perante as crises, sejam elas quais forem, não desiste nem se rende.